A Mercedes está escondendo algo que a impede de deixar Lewis Hamilton, seu heptacampeão mundial, testar a lendária Ferrari. É medo de lealdade ou um movimento calculado para mantê-lo sob seu controle? A ideia de Hamilton em Scarlet incendiou o mundo da Fórmula 1, mas nos bastidores há mais nessa história do que aparenta. Hoje mergulhamos na controvérsia que está sacudindo o paddock e fazemos a pergunta: do que a Mercedes tem tanto medo? O que você acha? Ação justa ou medo da Mercedes? Comente abaixo, curta e inscreva-se para mais drama de F1. Esta simples pergunta desencadeou uma onda de debates no mundo do automobilismo. Fãs, analistas e até ex-pilotos opinaram. O teste de pós-temporada de Fórmula 1 em Yas Marina é uma tradição bem estabelecida. Não é apenas um exercício técnico, mas simbólico, muitas vezes dando aos pilotos que estão se mudando para novas equipes uma primeira amostra do que está por vir este ano. Enquanto Carlos Sainz se prepara para deixar a Ferrari para a Williams, ele aproveitará a oportunidade para testar seu futuro carro durante o evento de pós-temporada. Naturalmente, a questão surgiu se Lewis Hamilton, rumores por anos de que estaria considerando a Ferrari como seu próximo e possivelmente destino final, aproveitaria esta chance de sentar no icônico carro vermelho. A resposta veio rápida e inequivocamente não. A Mercedes deixou claro que Hamilton não contaria com o teste para a Ferrari. Não haveria nenhum momento de Hamilton em Scarlet, nem agora e talvez nunca, mas por que é tão simples quanto honrar um contrato? Ou esta decisão revela preocupações mais profundas, tanto pessoais quanto políticas, entre a Mercedes e a equipe Hamilton-Ferrari? O diretor Frederick Vasseur ofereceu uma resposta pragmática quando perguntado sobre o assunto. Eles têm um contrato, ele disse claramente: "Eu nem pedi a Toto Wolff para fazer algo. Seu tom sugere um teste de respeito pela situação." Quase como se ele soubesse a resposta antes mesmo que a questão pudesse ser levantada. Para Vasseur, não havia sentido em pressionar por algo que a Mercedes nem mesmo consideraria, mas essa contenção sugere uma oportunidade perdida para a Ferrari ou talvez um medo de conflito por parte de V. Toto Wolff, o diretor da equipe Mercedes, também abordou a situação. Ele explicou que Hamilton brevemente levantou a ideia de testar para a Ferrari. Fred não perguntou. Wolff confirmou que temos acordos contratuais com patrocinadores, estamos tendo uma despedida para Lewis, estamos tendo muitas atividades planejadas e ele e eu conversamos sobre isso brevemente. E ele disse: "Acho que isso não vai funcionar." Wolff enquadrou isso como um entendimento mútuo, como se o assunto tivesse sido resolvido amigavelmente e sem muita reflexão, mas poderia realmente ter sido tão simples para alguns. A ideia de que a Mercedes negaria a Hamilton a chance de testar o carro da Ferrari parece razoável, afinal Hamilton ainda é seu piloto. Ele está sob contrato para representar sua marca e seus patrocinadores, especialmente no cenário de alto nível de um teste de pós-temporada. Deixá-lo Dom Ferrari vermelho, mesmo por um único dia, pode enviar uma mensagem confusa para fãs, patrocinadores e partes interessadas. Pode ser visto como deslealdade ou, pior, como uma passagem simbólica da tocha da Mercedes para a Ferrari. Mas outros veem algo mais calculado na Mercedes. Decisão poderia ser que a Mercedes tem medo do que Hamilton poderia descobrir ou mostrar se tivesse a chance de dirigir o carro da Ferrari. Hamilton não é apenas um piloto, ele é um mestre em entender e comunicar as nuances do desempenho de um carro. E se ele encontrasse algo na maquinaria da Ferrari que a Mercedes não queria que ele soubesse, ou pior, queria manter escondido da concorrência? Permitir que Hamilton entrasse em uma Ferrari mesmo em um ambiente não competitivo poderia dar à escuderia percepções valiosas sobre como Hamilton opera e o que ele valoriza no design de um carro. Então há o elemento pessoal. Hamilton, aos 39 anos, não é apenas um piloto, mas uma lenda viva na Fórmula 1. Sua carreira está intimamente ligada ao domínio da Mercedes e, para muitos fãs, é impossível separar os dois. Mas o próprio Hamilton falou sobre seu desejo de continuar correndo para encontrar novos desafios e continuar ultrapassando os limites do que ele pode alcançar. Os rumores de uma possível mudança para a Ferrari persistem há anos,
alimentados por Hamilton. Comentários próprios sobre o legado e o fascínio da equipe, a recusa da Mercedes em deixá-lo testar o carro da Ferrari, pode ser uma tentativa de manter o controle sobre a narrativa de sua carreira para mantê-lo firmemente dentro da órbita das flechas de prata, e o que os comentários da Ferrari Vaz sugerem um nível de respeito ou talvez hesitação em prosseguir com o assunto. A Ferrari, como a equipe mais famosa da história da Fórmula 1, conhece o peso de seu nome e a atenção que ele traz. Uma única imagem de Hamilton em um terno da Ferrari pode criar manchetes 05.14 que iria repercutir no esporte por meses. A Ferrari foi cautelosa em forçar o teste por medo de criar um drama desnecessário ou foi simplesmente uma questão de praticidade? Afinal, Hamilton ainda é um piloto da Mercedes e seu foco continua em terminar a temporada com a equipe que tem sido sua casa por mais de uma década. A especulação não termina. Aí os fãs apontaram o forte contraste entre a situação de Hamilton e a de Carlos SS, que estará testando seu futuro carro da Williams em Abu Dhabi, porque é aceitável para a ciência para fazer a transição tão publicamente. Enquanto Hamilton é negado a mesma oportunidade, é simplesmente uma questão de políticas de equipe diferentes, ou sugere um mal-estar mais profundo dentro da Mercedes sobre o potencial de Hamilton se afastar à medida que a temporada de Fórmula 1 de 2024 se aproxima. Esta questão persiste. A decisão da Mercedes é puramente contratual ou revela uma tensão mais profunda. Entre a equipe e seu piloto estrela, veremos o dia em que Hamilton entrará em uma Ferrari ou este continuará sendo um dos grandes esportes sem resposta. E se por enquanto tudo o que podemos fazer é especular. Mas uma coisa é certa, a ideia de Lewis Hamilton em vermelho Ferrari capturou imaginações e acendeu debates que continuarão muito depois do fim desta temporada. A Mercedes pode ter fechado a porta neste capítulo em particular, mas a história está longe de terminar. As tensões têm sido altas na Mercedes, conforme o fim de sua lendária parceria com Lewis Hamilton se aproxima com apenas 3 corridas restantes em sua jornada. Juntos, manchetes recentes apenas adicionaram combustível ao fogo. Toto Wolff. O chefe da equipe Mercedes se viu no centro de uma controvérsia depois que uma citação de um livro recém-lançado sugeriu que todos têm um prazo de validade ao discutir a saída de Hamilton. O momento não poderia ter sido pior depois de um fim de semana difícil no Brasil, onde Hamilton admitiu abertamente que estava lutando para voltar ao carro. Wolff esclareceu o comentário, insistindo que foi tirado do contexto. Determinado a esclarecer as coisas, ele manteve discussões de disco com Hamilton antes do Grande Prêmio de Las Vegas, reafirmando seu respeito mútuo e trabalhando para resolver quaisquer tensões persistentes. Lewis e eu conversamos e sempre fizemos isso. Wolff explicou que se algo assim acontece e cria ruído, nós imediatamente abordamos o assunto. Perguntamos um ao outro: por que você disse isso ou o que você quis dizer? Essa é a base do nosso relacionamento. Apesar do barulho em torno de suas separações, Wolff redobrou sua admiração por Hamilton. Ele reiterou que, aos seus olhos, Hamilton é o maior piloto de todos os tempos, um sentimento que ele sempre expressou publicamente. Esta foi uma frase em um livro que Wolff disse, mas há inúmeros momentos em que eu disse que Lewis é o melhor piloto a competir na Fórmula 1. E ainda acredito firmemente que se dermos a ele um carro capaz de vencer, ele lutará por campeonatos. Nós falhamos com ele nessa frente este ano. Enquanto Hamilton se prepara para ir para a Ferrari em 2025, este capítulo de sua carreira na Mercedes será sem dúvida lembrado como uma das parcerias mais dominantes na história da F1, mas conforme as corridas finais se aproximam, a questão não é mais sobre o legacy, mas sim se eles conseguirão terminar com uma nota alta apesar da pressão crescente. Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. Até a próxima!